Amantíssimos irmãos, supliquemos ao Senhor Jesus, o Mestre, por excelência, que nos abençoe, nos guarde e nos dê a sua paz. Livre-arbítrio e determinismo. Sabemos na doutrina espírita que Deus nos cria simples e ignorantes. Há outras doutrinas, outras vertentes, que dizem que não, que o ser já vem pinçado de inteligência. No entanto, no Espiritismo nós não aceitamos essa situação. Aprendemos com os espíritos superiores que nós somos criados simples e ignorantes. Simples e ignorantes vem o anteposto do gnorare, ou da gnose, que quer dizer sabedoria. Ignose ou ignorar quer dizer que a pessoa é ignorante, ela não sabe das coisas. E por que Deus nos cria desta maneira? É proposital, para que nós possamos, dentro da apuração dos nossos instintos, através das sensações, os instintos são montados por sensações. E essas sensações ficam instintivas e o instinto vai se apurando. E quanto mais ele se apura, vai chegando na inteligência. Vocês veem na escala animal, quantos animais vão apurando o instinto, mas não chegam na total inteligência. O único ser que chega na plena inteligência, dentro, tele, andar, gerência, intelegerência, inteligência. O único que faz isso é o homem. Os animais chegam quase que numa espécie de inteligência, mas não conseguem raciocinar, arrazoar, como fazemos nós, os seres humanos. Então, isto vem ao longo da etapa de evolução. Existe uma lei chamada lei evolucionária, ou lei de progresso, que Kardec chama de lei de progresso, que vai nos permitindo experimentar. Então, na medida que eu observo, eu vou observando as coisas, eu me sinto inclinado a experimentar. Então, por causa disto, a lei de progresso se faz presente. E porque esta lei vai se fazendo presente, a experiência, ela vai sendo fatal, errônea, equívoca, e vai entrando no acerto. Então, o Dr. Kaufmann Keller, o professor Kaufmann Keller, o ilustre pedagogo alemão, ele criou essa teoria do erro e acerto e erro. Foi ele que compôs, mas antes disso, quanta gente tentou errar no objetivo de acertar. E quando acertou, pacificou a situação. O que pode se fazer é um aperfeiçoamento do acerto. Mas o erro é que leva, o erro é que é mais importante. Porque o acerto é a etapa final, acertei e acabou, eu parto para outra situação. Então o erro, o equívoco que nos leva a toda uma questão de pacificação daquilo que estamos buscando. Os animais não têm isso, eles partem para o instinto. Eles são um pouco mais disciplinados, porque não tem muita meta na vida. Qual é a meta do animal? A meta do animal é comer para sobreviver, procriar na sexualidade e pronto, ele não trabalha. Quando ele não tem fome, ele não vai atrás da presa, ele não está pouco ligando para a presa. Quando não é o tempo em que a fêmea está no cio, ele está pouco ligando para a sexualidade, ele quer dormir, quer viver, deixa para lá. Mas quando lhe vem a fome, ou lhe vem o apetite sexual através do cio da fêmea, então ele instintiva, é uma força natural que ocorre nele, que ele não raciocina para ir atrás. E se alguém, ou algum oponente, se lhe colocar à frente, tentando obstacular-lhe o desejo, ele parte para a violência, porque é natural dele defender os próprios instintos. Para o homem, supõe-se que ele não age assim. Pelo menos é de se supor. Não é bem tudo isso para alguns, mas supõe-se. Que ele intelige, ele começa a usar a inteligência. Ele raciocina se pode ou não pode. Ele coteja, ele planeja e tudo mais. O animal, ele pode instintivar num plano de se aproximar cada vez mais da presa, para que ela não lhe escape. Mas o homem tem a estratégia adequada de dar o bote final. E quando ele dá nos seus objetivos, ele pode errar, mas a meta de erro é menorizada. Segundo, naturalmente, a inteligência que ele adquire no aperfeiçoamento dela. Então, nós, criados por Deus, simples e ignorantes, propositadamente, temos nele, no Pai, certas leis. As leis da reencarnação, a lei de causa e efeito, a lei do livre-arbítrio. Para nós, existe uma lei de livre-arbítrio. Por quê? Porque nós inteligimos. A criança tem um livre-arbítrio perfeitamente que tem que ser administrado pelo pai ou pela mãe, pelo professor, pelo preceptor, pelo tutor, seja por quem for. Por quê? Porque ela é instintiva, muito mais do que intelige.
Mas quanto mais ela for avançando na vida, e mais os pais, tutores, curadores, preceptores forem lhe dando condições de observação e inteligenciando, esta criança vai cada vez mais desenvolvendo essa razão para poder aí errar menos, sofrer menos ou fazer sofrer menos. Então o ser humano, ele é um ser destacado dos reinos, como o reino hominal. Por isso que Kardec aborda os animais e o homem, não é? Quando ele fala da fauna e da flora, ele separa o homem. O homem é um ser inseparado. Todo mundo dizia que o homem é um animal racional. Força de expressão. O homem é um ser inteligencial, não é um animal nessa condição. Embora muitos tenham razão quando dizem que o homem pode ser animal porque ele é instintiva, muitas vezes. Quando a pessoa mata a outra, ela pode ter ciência que não deve matar, mas se mata, não tem consciência, como os animais. O animal tem ciência que pode e deve matar a sua presa, porque ele quer satisfazer o próprio instinto dele. Ele não mata por prazer, não tem prazer algum de matar e jogar fora. O homem faz isto, ele mata para jogar fora. Desde o animal, ele arranca a planta com a maior tranquilidade, com a maior sem saboria, sem problema. E vai e joga a própria vida fora no suicídio. Os animais dificilmente cometem suicídio, a não ser que estejam perturbados, acossados por alguma coisa perniciosa. Há uma teoria que há animais que, acossados por outros, eles cometem suicídio. Teorias. Outros zoologistas dizem que isso não acontece de maneira nenhuma, porque ele vai lutar até o fim pelo instinto de conservação. O homem não, o homem não admite isto. Ele não admite perder. Então, em lugar de perder, ele prefere matar-se. E mata o corpo, não mata a inteligência. E vai sofrer, no mundo espiritual, as consequências adequadas. Então, dentro dessas conotações, nós começamos a raciocinar de que o homem, ser inteligente, porque é princípio inteligente do universo. O verso do uni, é aí que nós estamos categorizados na condição de deidades. Porque Deus, segundo o Gênesis, nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Os Espíritos dizem que nós somos o princípio inteligente do universo. O princípio de quem? De Deus. Do uni, que é Deus, a versão dele. Nós somos a versão de Deus. Porque Deus tem a subida inteligência, a plenipotência inteligencial. Nós não temos isto. Mas como criação, ou cocriação em ponto menor dele, infinitesimal, perto dele, claro que nós temos aí o fiapo da inteligência, que pode ir se aperfeiçoando. As pessoas perguntam, então quer dizer que um dia nós vamos ser iguais a Deus? Acho difícil, porque essa plenipotência para criar isto, nós somos, seja como seja, nós somos produto dele. Se a lei da evolução que ele criou vai chegar a isso, não sabemos. Não há informe seguro. Há espíritos que dizem que não chegaremos. Há espíritos que dizem que a escala é evolutiva. Até onde ela vai, só Deus sabe. Ninguém sabe. O próprio apóstolo Paulo, que foi o grande lidador aí da pregação crística, ele disse, olha, esta noite estive no 7º céu. Ele esteve na 7ª etapa vibratória da deidade, mas não chegou à deidade. Não chegou a Deus, de maneira nenhuma. Ele pode ter estado num patamar superior da vida espiritual, mas não chegou a Deus. Onde está Deus? Deus está aqui conosco, está em toda parte, embora Ele é a suprema inteligência do universo. Então nós analisamos que Deus nos deu duas coisas importantes. Ele nos deu a vida e nos deu a própria inteligência. Inteligência que foi sendo apurada através das sensações que levaram ao instinto e o instinto que levou à razão. E a razão nos leva à condição de agir ou não. Conforme a nossa ação, teremos uma reação natural. Então, dentro desses estudos avançados, nós percebemos que Deus não vai dar mais nada para nós do que já deu. Porque não teria cabimento Ele me dar mais alguma coisa. Porque Ele me deu a vida, então é dele, eu sou parte dele, então eu tenho vida. E me deu uma inteligência, um fiapo de inteligência que Ele tem, em alta elevação. E me deu um pouco. Dentro desse pouco, Ele criou em torno de mim certas leis, para que eu, conforme o avanço que eu vou tendo na regra evolucionária, eu possa entender tudo aquilo que eu experimento. Eu observo o meio ambiente, o ambiente de meio em que estou, e dentro da observação, eu decido se ajo daquela forma que estou observando ou não. E aí eu começo a experiência, para saber se vai dar certo ou não vai dar certo. É o livre-arbítrio.
Então esse livre-arbítrio, esse livre-albedrío, esse free will que as pessoas têm, está íncito em nós, os seres humanos, que temos inteligência. Então, meu Deus, se eu malverso o meu livre-arbítrio, vamos dizer que eu avancei nas sensações, cheguei nos instintos e atingi a razão, a inteligência, eu consigo arrazoar. E nesse arrazoado, eu chego à conclusão de que devo agir desta ou daquela maneira. Vamos dizer que eu resolva ser um genocida, uma pessoa que quer matar muita gente. Então eu me tomo de uma metralhadora, de uma bomba ou coisa, e jogo nos meus semelhantes e os mato. Eu tenho uma experiência problemática, porque matei muita gente. Eu posso ser frio o suficiente inteligente na ciência que tenho do que fiz e antes de fazer do que ia fazer, mas eu não tenho consciência, eu não fui pensado, porque eu não tive experiência. Que prazer mórbido pode ter um serial killer, um matador em série, do que matar as pessoas, como fez o célebre Jack o Estripador. Por exemplo, e outros tantos que cometeram genocídio, e até hoje muita gente comete. Que prazer mórbido da pessoa sentir que o outro está agonizando, que ele está exturgando, que ele está perturbado, dentro da dor que eu lhe causei. Que prazer tenho eu de fazer isso? Por quê? Porque eu estou na instintividade baixa, ainda que elevada na inteligência. Então eu, durante muito tempo, digamos, eu resolvo ir contra a sociedade. Eu me torno um sociopata, ou seja, um doente contra a sociedade. Não aceito a sociedade. Eu posso, dentro dessa sociopatia, eu posso me tornar um misógino. Eu posso ter uma aversão por mulher. Não aceito mulheres, tenho horror de mulheres e quero matá-las todas, porque existe o sociopata que dentro ele alberga a misoginia, que é aquela coisa horrenda que o homem tem contra a mulher, e mulheres que têm contra a mulher também. Então essas pessoas são misóginas, não aceitam a mulher, têm uma aversão por mulher e matam. Vamos dizer que eu faça isso durante muito tempo da minha vida, e um dia, por qualquer motivo que a gente possa imaginar, a vida me traz um reverso profundamente doloroso. De repente eu tenho uma filha, e algum sociopata igual a eu mata minha filha, e um dia alguém mata minha mulher, ou alguém vem, mata minha mulher, minha filha e mata minha mãe, ou mata uma tia minha que eu gosto, ou uma professora que eu amo, ou uma mulher que eu já amei antes de me casar com essa, ele mata todas. E aí eu me desperto contra aquele que está fazendo aquilo que eu já fazia. Normalmente eu tive uma observação e tive uma outra forma de experiência. Experimentei a dor que as minhas vítimas sentiram, seja aquela vítima direta que eu matei, seja a família dela, os apaniguados, os simpáticos dela, que sofreram com a morte dela, que eu prodigalizei. Então, por causa disso, de repente me vem uma conscientização. Isso acontece mais ou menos nas proximidades da velhice e vai pronunciando a morte. Então eu tenho já um certo medo, porque algum dia um padre me disse que eu certamente irei para o inferno, porque fiz o que fiz. Ou se algum espírita me diz que eu vou para o umbral, ou algum hebraico, judaico me diz que eu vou para a Geena, ou algum grego me diz que eu vou para o Hades, que é tudo a forma do tal do inferno que as pessoas criam aí como lugar geográfico e tal. Então eu começo a ter problemas em relação a isso e fico com medo. O que me espera além túmulo? Se a vida termina no túmulo, ótimo, eu apago, durmo o sono eterno, apodreço e acabou. Mas está sendo provado cada dia mais que, claro que meu corpo vai passar por isto, mas o meu espírito não, minha inteligência não. Então eu devo ir para algum lugar. Que lugar irei? Para que lugar a vida vai me puxar? Como ímã natural, pela própria lei de atração, que também é uma das leis criadas por Deus. Então eu sou atraído para o quê? Para quê? Para o tal do inferno, tendo em vista o tipo de vida que levei. Então na hora H da minha agonia, já que a velhice me atingiu e a morte já está dando voltas em torno de mim, o que eu faço? Eu começo a ter uma coisa chamada remorso. E o remorso é uma coisa profundamente dolorida, por isso se chama remorso. Ele me corrói todo o tempo da minha alma. Eu tenho taquicardia, eu tenho depressão, eu tenho vontade de me matar, mas não tenho coragem. Eu quero chorar, eu quero gritar de medo do que vem. Eu tenho medo da noite, a noite é uma coisa tremenda. Eu tenho pesadelos constantes, dificuldades. Perpassa na minha retina espiritual todas as minhas vítimas de estertores, a cara que fizeram, a expressão que fizeram na hora daquilo que eu pratiquei. Esse remorso me leva a uma questão chamada arrependimento. E eu tento me arrepender de alguma maneira, livre-arbítrio em ação.
Eu tenho livre-arbítrio de me arrepender, porque tive livre-arbítrio para cometer as atrocidades que cometi. Então aí o que acontece? Eu, passando do remorso que serve aqui comigo para poder ir para o arrependimento, eu viro religioso, que é o que grande parte das pessoas fazem. Eles querem se apegar com o pai, porque do pai são nascidos, ou somos nascidos. Então queremos buscar como? Como vamos buscar o pai? Através da religião. Como buscaríamos a saia da nossa mãe na hora que estamos com medo, como de criança? Mamãe, a gente chama, ou papai, ou titio, ou quem seja quem for, porque eu estou em perigo emocional, e vem meu pai, minha mãe, o professor, o padre, seja lá quem for, o pastor, que vai me ajudar. Então eu busco a Deus como na mesma situação, e peço a Ele que estou arrependido do que fiz, que eu tenho sofrido, estou arrancando os cabelos, lágrimas de sangue eu tenho chorado, tenho tido aflições, fobias e tudo mais, e não paro de pensar nisto. E aí eu peço a Deus. Quantos fazem isso na terra? Quantos já fizeram? E se autossugestionaram, muitos deles, dizendo que foram perdoados, porque se arrependeram. Colocaram isso até na Bíblia, colocaram no Zendavesta, no Bhagavad Gita, nos Vedantas, aí nos Upanishads, no Mahabharata, no livro tibetano dos mortos, e todos os livros sagrados que vocês podem imaginar. Que o arrependimento, pronto, já resolveu. Porque o salário do pecado é a morte, dizem aí a outras pessoas do Velho Testamento. E aí a morte de quê? O salário do pecado é a morte. A morte de quem? Eu fiz uma pergunta ao pastor, ele não soube me responder. Aí eu falei para ele, não será o salário do pecado a própria morte do pecado, do próprio pecado? Então a pessoa pecou, fez o pecado morrer, mas o remorso dele, do espírito do pecado, está comigo e prossegue. Então eu me arrependo com isso, porque está me moendo, está me incomodando, e eu quero resolver o problema. Aí peço ao Pai, que é mais forte do que eu peço a Ele. E a pergunta que eu faço é, por que Ele não atende? Qual o motivo que Ele não dá bola para mim? Por que Ele não vem e resolve meu problema? Digamos que em vez de ter matado tanta gente, eu bebi a vida inteira, eu cheirei cocaína, eu me apliquei aí heroína, eu tomei essas porcariadas aí das bebidas e das drogas estupefacientes, eu ficava enfurecido por tudo e por nada. Eu sou um neurastênico tremendo, e na hora H, eu quero me livrar de tudo isso e não consigo, porque sou reflexo do que me fiz, e tenho dificuldades. Então nesta hora, eu alberguei dentro de mim uma enfermidade grave, que começou no meu psiquismo, claro que se estendeu pelas minhas emoções, e reflete-se no meu corpo, como um câncer, como uma tuberculose, como uma AIDS, ou qualquer outro tipo de moléstia infecto-contagiosa, sanguínea, os problemas da hidroencefalia, as dificuldades da acromegalia, enfim, os nomes de enfermidades graves que a patologia moderna, em etiologia científica, nos oferece. E sem tirar daí as loucuras próprias, as manias, as fobias, os pesadelos, as dificuldades mentais. Então, por que estas pessoas que viram de repente religiosos renitentes, que vão, pega a Bíblia, o livro sagrado, pega os Upanishads, pega o Vedanta, pega o livro que for, o próprio Evangelho de Buda, e vão lá nos cultos quase que todo dia, se enfiam dentro da igreja, ou do templo, ou em casa mesmo, se não pode sair da cama, e se fecha e pede que o pastor venha, pede que o médium venha o sacerdote, venha que é da sua religião, e venha orar junto. E por que estas pessoas morrem apodrecidas, ou loucas, ou com problemas graves? Por que será isto? Então a resposta justa será: se Deus me criou simples e ignorante, me dando vida e inteligência a ser apurada, me deu um livre-arbítrio, me ofereceu dentro desse livre-arbítrio uma lei de causa e efeito, entre tantas leis como a da reencarnação, por que Ele teria que resolver meus problemas quando eu quis experimentar? E em experimentando vi o resultado, e vi que o resultado não era bom, porque minha inteligência disse: se alguém fizer para minha filha o que eu estou fazendo para a sua, ficaria um problema. Se alguém fizesse para minha mulher o que eu estou fazendo para a sua, seria uma dificuldade, eu não aceitaria. É mais ou menos, hoje o modernismo diz, o marido diz para a mulher: mulher, olha aqui, você tem que ficar em casa, você vai ficar comigo, e eu não admito que você separe-se de mim, de jeito nenhum, não admito. E ele tem outras mulheres fora. Todo ciumento, normalmente, ele cai na esparrela da polaridade e arruma outras mulheres.
Às vezes a mulher não descobre uma encarnação inteira, mas numa delas vai descobrir. E vice-versa. Quando a mulher diz para o marido, ah, meu bem, eu estou tranquilo. É aquela coisa de ser fiel. Fiel, aliás, é nome de cachorro. Então a pessoa fala, eu sou fiel a você e tal. E quando ela começa, eu sou fiel, não, com a minha mulher, não se pode contar que ele está arrumando, porque o mal não deve ser resistido. Segundo Jesus, item 11 do 7º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, não resistais ao mal. Não adianta resistir, compreenda o mal. E a pessoa não entende a psicologia crística e faz as bobagens. Então, quando ele diz isso, ele está o que fazendo? Ele está fazendo uma algema. Ele está colocando uma algema na mulher ou no homem, vice-versa, seja como for. E aí, bom, se arrepende daquilo que fez. Mas ele tem que expurgar, porque Deus não lhe vem dar nada. Ele está em curso na lei de causa e efeito. Ele aprende que ele deve tomar cuidado de ser causa de alguma coisa. Na medida em que ele sabe que ele é causa, ele tome cuidado com a semeadura. Ou usa a causa ou não usa. Fica quieto, é melhor não usar. Guarda a causa no bolso, na bolsa, guarda no armário, no cofre, e não usa. Porque na medida em que usou, é determinismo da lei divina que você colha. Não adianta. Você pode escolher o tipo de semente que você vai jogar. Isso você pode. Eu quero semear laranja, eu quero semear tomate, eu quero semear pepino. Você faz o que você quer. Mas não esqueça, o tipo de semente escolhido vai te dar o resultado daquilo que a botânica dá. Semeou pepino, você vai colher pepino. Semeou abacaxi, vai colher abacaxi. Semeou ananás, tu vai colher ananás. Não tem conversa. Não tem isto. Então é da lei divina isso. Por que é que Deus ia fazer com você alguma diferença? Qual o motivo? Porque se ele faz uma diferença com você, ele tem que fazer comigo, porque ó, se ele deu uma chance para você, por que não para mim? Eu também sou filho dele. Qual a diferença? Porque ele teria privilégios, faria pessoas com privilégios, como essa coisa da virgindade de Maria, por exemplo, que todo mundo discute. Eu não quero discutir porque esse assunto do José. É o marido dela, eu não tenho nada a ver com isso. Mas enfim, as pessoas acreditam em coisas que, se é da lei divina, é bom. O sexo não pode ser uma coisa ruim, porque eu sou resultado do sexo e sou uma coisa mais ou menos boa. Que tal? Não é possível que Deus ia fazer uma coisa ruim. A minha mãe me fez tão perfeito que eu não tenho irmão, sou sozinho. Quando ela fez, eu já valia por 10. Ela sentiu na mediunidade materna, falou, eu não faço mais nenhum não, porque esse aí, meu Deus, ele já vai me dar trabalho por 10. Não quero. Então o sexo é uma coisa boa. O uso do sexo pode ser uma coisa ruim, mas é do livre-arbítrio. Livre-arbítrio para conseguir as doenças aí venéreas, as dificuldades ginecológicas das mulheres, as problemáticas sérias no campo do mento, no campo das emoções. Malversa a força, tu te arrebenta todo aí no caminho. Então nós temos uma análise que muita gente não gosta, mas temos uma análise profunda. Deus me deu vida, me deu inteligência e trouxe leis em volta para que eu possa me aproveitar delas. E possa errar para poder acertar livremente. Então, a minha evolução não está em Deus, está no meu livre-arbítrio. Porque a lei foi criada por Ele. Ele me deu todo instrumento. Se eu vou usar, vocês me dão uma chave inglesa. Com a chave inglesa eu posso dar na vossa cabeça. Com a chave inglesa eu posso apertar o vosso dedo e quebrá-lo. Com a chave inglesa eu posso apertar a porca lá que está solta. Com a chave inglesa eu posso fazer muita coisa. Coisas boas e coisas ruins. Depende da minha inteligência. Dá para uma criança que não tem a inteligência que eu tenho, ele é capaz de te bater no pé. Vai bater na canela. Ele não sabe para que serve aquilo. Então ele vai por instinto, pelo sistema nervoso. Então utilizarmos muito bem o nosso livre-arbítrio, porque todo livre-arbítrio utilizado gera o determinismo. Nós somos determinados, não tem jeito de fugir. Se eu abuso da bebida alcoólica, bebo todo dia vinho, tem gente que bebe vinho e cerveja. Havia um senhor aqui na Praça do Romero, quando tinha onde está o Banco Real hoje, uma das portas era um bar, que às vezes fazia uma pizza muito gostosa. Eu tinha escritório na parte de cima e de vez em quando não almoçava, essas coisas, quando no fim da tarde estava com fome e descia para comer pedaço de pizza. E às vezes de manhã a gente ia tomar um café lá e qualquer coisa. De manhã cedo tinha um senhor que ele era um mastodonte, era uma massa de homem, um talhanão daquele mesmo dobrado. Ele ia em torno de 11 horas. Ele trabalhava, levantava muito cedo, abria às 6 horas a oficina da serralheria dele, mexer com ferro não é fácil. E ele fazia umas portas muito bonitas, uma janela. E estava tudo com aquela roupa própria, tudo engraxada, suja daquela fuligem, né? Da serra e tal. Quando chegava às 11 horas, que era hora de almoço, 11h30, ele estava com fome, porque ele levantava às 4 horas da manhã,
Então ele ia para a boca do balcão e ficava num canto. Ele tomava, em média, porque eu não acreditava, se eu não tivesse visto, não acreditaria. Ele tomava, num dia inteiro, das 11 mais ou menos, até as 4, 5 horas da tarde, ele tomava 36 cervejas. 36 cervejas. E tomava 12 doses de conhaque, daquele espanhol que queima até o perispírito. Ele tomava. E não ficava bêbado, ele ficava vermelho. Bom, aí um dia ele sumiu. Tanto tempo a gente via, até cumprimentava e tal. Um dia ele sumiu. O que aconteceu? Uma cirrose hepática, deu-lhe um ataque cardíaco e ele morreu desbragadamente. Eu quis vê-lo no mundo espiritual. E pedi tanto para Maria Angélica, ela disse, não é hora, meu filho, não tem nada. Vocês não imaginem o que eu vi. O homem mastodonte forte, com aquele barrigão, que parecia uma saúde danada, aí ela me levou no local, era uma localidade muito difícil, e ela me levou, e nós fomos observá-lo. E ele estava com bichos saindo do corpo, como dizem que aconteceu com Herodes. O Herodes Antipas, aquele que perseguiu Jesus, diz que ele morreu assim, explodido, né? Eu sei de 3 pessoas que morreram assim: o Herodes, uma pessoa aqui que era dona de uma transportadora aqui na região leste, e esse senhor aí que eu cheguei a ver. Depois tem mais gente, mas eu não quis ver não, porque já bastou. Então veja, ele em pouco tempo, agora sofre, isso já faz muito tempo, já faz uns 30 anos por aí, eu estava no começo da profissão, e ele, de advogado, ele já fazia isso há muito tempo. E ele está louco para reencarnar e ao mesmo tempo não quer, porque dentro do efeito do livre-arbítrio dele, o efeito da causa dele vai trazê-lo com uma série de feridas no corpo. Ele deverá reencarnar totalmente atrofiado, com o estômago completamente carcomido por um câncer congênito. Ele terá dificuldades vibratórias sanguíneas graves. Ele terá uma cabeça muito grande, de tanta bebida que ele tomou que subiu para o cérebro. Ele terá muitos problemas aí de pele, problema de carne, porque as feras miasmáticas ainda estarão com ele no perispírito para depois arrumar uma brecha de entrar no campo da matéria. Quem pode salvar uma pessoa dessa? Ela mesma, expurgando. Então ela está com remorso hoje, ela se arrependeu do que fez para o próprio corpo e quer aí uma oportunidade aí de resgate. Ela quer expiar, quer dizer, ela quer drenar aquela energia. E uma energia não se... Se eu encher isso aqui de fumaça, eu encho rapidinho, é só fechar a janela, as portas, arrumo uns 2 archotes aí, encho de fumaça aqui. Mas para sair a fumaça vai levar mais tempo ainda, mesmo que eu abra a janela, ponha todos os ventiladores possíveis, vai dar um tempo para sair a fumaça. O expurgo vibratório, em função do meu livre-arbítrio, vai me trazer um determinado de tempo para poder expurgar essa energia, botar a janela afora. Isso, às vezes, numa encarnação não dá, porque o corpo não aguenta viver muito tempo. Ele não suporta. Carcomido que está, ele morre mais cedo. E morrendo mais cedo, ele volta para a própria família, de novo com nova etapa. Por isso que tem muita mulher que engravida, e homens engravidam mulheres, e ficam totalmente decepcionados quando a mulher não aguenta chegar ao 3º mês de gravidez, 4º mês de gravidez, 5º mês. Às vezes está na boca do 9º mês, a criança se espunge e vem morta, ou vem com defectibilidade, com poucas horas de vida e coisas parecidas. São os treinos expurgativos que a própria família, a própria mãe, às vezes pede como prova, tem para ela. Ou então ela pede para ajudar esse espírito aí, dar um apoio. Então vejam, o livre-arbítrio, ele é nosso. Nós agimos como queremos. Ninguém impede nada. Nós fazemos. Se a gente não faz fisicamente, a gente faz mentalmente. Eu posso vibrar contra vocês. Ninguém me tira isso. Nada. Você pode me amarrar, pode me pôr na cadeia, mas enquanto eu puder pensar, eu posso olhar para vocês com ódio, ou posso olhar com amor, como fez Jesus, que olhou com amor para as pessoas que o prenderam e o maltrataram, né? Essa coisa de sevícia, de autoridade, não é coisa de agora, não, já existe desde o tempo de Jesus, já existia antes dele, porque o ser humano, ele é uma besta fera às vezes, que ele sabe que tem a ciência e acha que nunca vai ser pego na vida, como todo ladrão, todo assassino, acha, eu vou roubar até quanto que, porque não vou ser pego, ninguém vai me pegar nem nada, mas ele esquece que tem os obsessores, as vítimas dele, que vão pegá-lo na curva. Ele não sabe, ele não atina que ele está sendo observado por muitos olhos. E não adianta se corromper, não adianta usurpar, não adianta. Uma hora você é descoberto. Seja como seja, você é descoberto. Não adianta. Tem os olhos, dizem aí os árabes, os olhos de Deus, eles banham-nos em toda parte, em todo instante. E os olhos de Deus, quem são? A gente pergunta. São os olhos daqueles que são semelhantes a nós, que nos precederam na caminhada da desencarnação, embora continuem vivos.
Então o livre-arbítrio é uma coisa extraordinária, quando eu bem utilizo, com consciência. Por isso que os espíritas estudiosos mais avançados, eles meditam muito antes de decidir. Eu sou uma pessoa assim. Eu aprendi com Maria Angélica, o mundo espiritual e a própria doutrina. Eu aprendi a tomar muita cautela com a minha ação, porque eu aprendi que tem uma reação. Cedo ou tarde eu vou ser alvo dessa reação. Então eu tomo cuidado com a minha ação. Eu tomo. Aprendi, errei muitas vezes já na minha vida, é claro, que sou um espírito em evolução, mas até onde eu cheguei na consciência, não errei mais. Eu até retenho-me na ação, porque eu sei que a reação vem. Porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então eu vou me obrigar a uma colheita que às vezes eu preciso medir bem esse tipo de coisa. Então eu demoro para tomar uma decisão. Mas uma vez tomada a decisão, que eu faço com razão, que eu raciocinei muito, que eu pensei muito e tudo mais, eu medi aí tudo aquilo que possa vir das consequências. Por isso que eu tenho paranormalidade também, que é uma lei natural de Deus. E dentro da paranormalidade e mediunidade, eu tenho aquela questão chamada previsibilidade, idade previsível. Eu posso prever certas coisas que podem ocorrer desse ou desse aquele ponto. Lá aí nos estudos da psicologia moderna chama-se de ecologia. Então a pessoa vai ver a ecologia, vai ver o que pode ter de ruim na situação. Então aí eu vou analisar essa circunstância. E aí consulto-me para ver se vale a pena eu investir ou não. E invisto na ideia de que provavelmente vai dar mais ou menos certo. Então eu ajo. Posso levar um tempo, mas quando decidir, dificilmente eu volto atrás. Aliás, não voltei atrás nenhuma vez até hoje na minha vida, quando eu tive consciência de decisão. Porque nada me demove das circunstâncias. Ao longo de 40 anos, quanta gente já quis me demover de ser espírita? A começar da brincadeira que as pessoas falam que isso é coisa do diabo, até que as coisas é coisa de psicopata. Ser espírita é coisa de louco. Aí eu pergunto para a pessoa, quanto você conhece espiritismo? A pessoa me diz, tudo. Eu faço 2 perguntas e a pessoa não sabe absolutamente nada, nada. Só ouviu falar de Allan Kardec. E Allan Kardec para ele é uma lã que deve vender por aí ou coisa parecida. Não sabe nem o nome do homem, nada. Então é muito simples, simplório até, chegar perto de uma pessoa como eu, que já atingi certos patamares de conhecimento, embora não são muitos, mas são razoáveis para a encarnação, me demover daquilo que eu sou. Porque eu sou daquilo que fui buscar para poder conhecer. E quando fui buscar o Espiritismo, eu busquei todas as demais religiões. Todas elas, todas. Uma das que mais me aproximei foi o budismo. Uma das que mais gostei foi a teosofia, que é uma bonita teosofia. E coisas parecidas aí. Mas de resto, eu gosto do hinduísmo, eu gosto do Tibete, sou fã do Dalai Lama, como sou fã do Padre Marcelo, como sou fã do Papa, estou vibrando para ele, que ele já está começando a se despedir. E assim uma série de coisas. A gente vai amando as pessoas, vai tendo consciência. Mas eu quero amar essas pessoas, mas não quero que elas não morram, não. Quero que elas morram, que eu vou com Deus, porque eu também vou. Então nós vamos caminhar na eternidade, talvez não juntos, mas vamos caminhar. Então o livre-arbítrio é alguma coisa que todos nós temos e devemos conhecer em profundidade. Porque nós não escaparemos dos efeitos. E quando os efeitos chegarem, porque nós erramos, tenhamos a humildade, não a humilhação. Humilhação não. Mas tenhamos a humildade de aceitar, sim, eu errei. Isso já é um avanço do arrependimento tremendo. E aí você parte para a reparação. Mas antes de chegar na reparação, que você quer reparar o mal que fez, você precisa espiar. Como você vai espiar? Você vai espiar de acordo com o mal que você tenha feito. Há uma expiação. Você tem um certo sossego do mal que fez, mas você vai para a expiação. Da expiação você vai para reparar, você repara. Quanta gente é tido como santo aí, foi canonizado. Eu tenho encontrado com alguns, tenho dito a vocês, encontro com alguns no mundo espiritual. E aí eles me contam as histórias, vocês não imaginem. O cara, tem alguns, uma vez um deles, não vou dizer o nome porque é chato, mas ele me disse engargalhada. Eu disse, ué, você está rindo de quê? Ele me disse, aqueles bobos lá embaixo botaram uma estátua para mim, eu fui ver e é mesmo. Eu, que fiz isso. Aí começou a contar, eu falei, para, eu não aguento, nem eu não aguento o que ele fez. Mas aí aconteceu um fenômeno paranormal, que pode acontecer com qualquer pessoa, como aconteceu com Gregório de Rasputin, que fazia tratos mediúnicos tremendos, mas nenhuma moral. Muitos deles fizeram isso, e são tidos como santos. São beatos, depois de beato, dois milagres é beato, 3 milagres já vai para santo logo, 4 eu não sei nem o que acontece, ele entra em estratosfera. Infernal, porque a maioria deles não são santos de nada disso. Quando pedem para... A gente é tão infantil que pede até para santo errado, né? Pede as coisas para santo errado. Ué, a gente cisma que aquele santo, ele tem que ser protetor
daquela categoria. Não é? Então, por exemplo, São Cristóvão, ele é protetor dos motoristas. Ué, desde quando ele teve carro? Nem carroça não teve. O Santo Antônio, casamenteiro, todo mundo em junho, todo mundo não, as meninas aí mais, e os garotos também, pedem aí para Santo Antônio casamenteiro. O homem nunca se casou. Não sabe nem o que é isso, pelo menos nessa encarnação dele. Então é a infantilidade humana que categoriza pessoas e lhes faz mal, porque mexe na consciência deles, que lhes dói, porque eles sabem que são espíritos que não merecem em absoluto esse galardão aí que a igreja resolveu dar a eles. E alguns até sorriem de infantilidade. É como querer levar o Mahatma Gandhi à posição de santo, e esse mereceria, mas só porque ele é hinduísta, ele não vai para santo, ele vai para o inferno, porque ele não é daquela religião, ele vai para o inferno. Essa é a questão que nós fazemos da infantilidade que temos. Então, nos tempos de agora, estamos no século XXI, a vida está nos convidando a raciocinarmos quanto ao nosso livre-arbítrio, já que cairemos na face aguda do determinismo, ou na face suave do determinismo. Nós vamos escolher aquilo que gostamos de ter feito. Vale a pena a inserção e o investimento. Então, analisar o que fizemos, façamos uma retrogradação de consciência. O que andamos errando ao longo do tempo? Se algum de vocês poderá pensar aí, mas se eu começar a pensar, me dá um tiro na cabeça, porque eu fiz tanta coisa que, meu Deus, hoje eu tento até me convencer de que não sou mais aquilo. Mas eu fui uma fera quando fui, como no começo de casamento, ou quando fui filho, ou com a minha filha, ou coisas parecidas. Você pode pensar assim, mas será um equívoco, porque nada mais belo do que você se conscientizar do mal, e você não resistir ao mal, entendê-lo para não repeti-lo, não aplicá-lo. Isso que é a beleza da vida em Deus. Então, esta questão de livre-arbítrio está em nós. Cautela com o uso. Nós temos que começar a analisar como estamos usando o nosso livre-arbítrio. Estamos impondo alguma coisa a alguém? Estamos impondo? De que maneira estamos impondo? Ou estamos propondo? Estamos propondo uma coisa boa? Não fica aquela música do Roberto Carlos, e eu te proponho, e o que ele propõe é amada amante. Não é? É muito bonita a música, eu também sou fã dele e tudo mais, mas veja, ele não fala eu te imponho, ele fala que eu te proponho. E propõe as coisas. Eu posso propor a vocês agora analisar comigo, mas vocês não são obrigados a pensar. Mas nada como meditar a respeito de um assunto que temos que falar nas tertúlias. E uma delas hoje, que Maria Angélica propôs, é esta: o livre-arbítrio. Se vocês querem saber alguma coisa a mais, leiam as 7 questões propostas por Kardec na obra basilar. Depois ele fala em outros pontos da obra. Mas na obra basilar do Espiritismo, ele fala nas questões 843 a 850 do Livro dos Espíritos. Ele trata da lei do livre-arbítrio, do livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio que nós temos de liberdade. E na medida que agimos, não queiramos jogar para outro essa questão, jogar para Deus. Ele pode, a pergunta foi, ele pode interceder? Claro que ele pode, ele é Deus. Deus pode tudo, mas não convém, porque para mim ele vai se contradizer. E quem se contradiz é homem. Ser humano se contradiz, que é fraco ainda, que está em evolução. Mas se a deidade que eu imagino, a suprema inteligência do universo, ora, não é possível que ele vai atender meus caprichos, de jeito nenhum. Então nós temos que aprender a utilizarmos-nos perante a vida, porque o viver está aí, a beleza da vida está aí. Não que Deus nos resolva o problema, nem os bons espíritos venham resolver. Nunca Maria Angélica disse, o Senhor vai fazer tal coisa, de jeito nenhum. Quando eu vou fazer alguma coisa que ela percebe que eu não percebi, ela me diz, não era bom rever o seu ponto de vista, meu filho? E sai de perto, não fala nada. Ela é capaz de falar de algum de vocês para mim, mas para mim ela não fala nada. Quando o meu câncer veio, ela não disse, meu filho, terás câncer. Não disse. Ela me disse, este ano, o ano passado, entre as provas que tu sofreste ao longo desta jornada e que acompanhei em lágrimas, 2 virão muito potentes. Te prepara, meu filho, na oração. Não demorou, 2 provas graves vieram, entre elas o câncer, como já contei aqui. Então ela não me disse, vem, vai fazer, não. E quando chegou o câncer, que eu soube, já com o diagnóstico pronto, eu perguntei com a calma possível. Eu disse, e agora, o que faço? E ela se aproximou na hora e me disse, agora trabalharás, vais trabalhar. Eu disse, irmão, mas eu já trabalho a vida inteira. Trabalharás mais. Deverás utilizar o teu livre-arbítrio mais e melhor. Compreendendo que estás enfermo, que tu atraíste esta enfermidade. Não foi a deidade que mandou, não foi nada.
Colocasse aí na tua vida que não estava nem incerto em teu programa. Tem gente que faz no programa reencarnatório, abusa da sexualidade numa encarnação e pede para vir impotente na outra, se é homem, com frigidez, se é mulher, para não utilizar a sexualidade. Por quê? Porque esculpiu no psiquismo o mau uso, e aquele efeito ele é danoso. Tem mulher que tem ojeriza, gosta de homem, mas não para a sexualidade. Quanto problema nos consultórios de psicologia aí, de sexólogos, quanta dificuldade. Por quê? Porque essas pessoas têm, de repente, um terror total de que aquele homem vem para cima dela. E ela tem dá um problema, aí sai briga, o homem fica brabo e aquela coisa. Por que tem isto? Porque ela tem esculpida alguma experiência pretérita no livre-arbítrio, cujo determinismo agora lhe impõe alguma coisa que ela refuta. Tem livre-arbítrio para repulsar, ela pode repudiar essa situação, mas cria um problema com o companheiro que ela gosta. E vice-versa, quanto o homem tem problema aí da improdutividade sexual, e a mulher o espera com toda aqueles véus da beleza da Salomé, e ele nada, não tem, quando chega na hora H, não tem condições. Por quê? Refuta alguma coisa no campo mental a requerer tratamentos graves de profundidade. A malversação do livre-arbítrio. Você semeou, você colhe. Você pode não colher nesta encarnação. É possível que você não colha. Mas tu vai colher um dia. E a eternidade é pródiga, o tempo é pródigo para trazer aí as dificuldades, para você aprender. Não é uma vingança divina. Eu errei ali, fiz isso, estuprei, matei, violentei, e agora eu venho dessa maneira. Absoluto. Você se pôs isso. Deus me castigou. A gente tem essa mania de que Deus castiga. Mas se Deus é amor, como castiga? Como é que amor pode castigar? Que é isso? Deus é amor, pô. Ele já me deu a vida, me deu a inteligência. Eu errei. Não é justo que eu sozinho, se eu observei para fazer o erro, se eu, observando o erro, eu experimentei o erro, não é justo que eu receba de volta o efeito do erro que eu mesmo experimentei? Que Deus tem a ver com isso? Nada. Em absoluto, é muita infantilidade achar que Deus resolve. Vocês verão aí nas igrejas eletrônicas, na televisão, verão as pessoas, não, porque Deus vai dar. Ele disse ali, o homem disse ali, que está na Bíblia, está ali a palavra de Deus. Mas que palavra de Deus? Coisa assim, vocês leiam a Bíblia, vocês vão ver que bom homem escreveu, pô. Deus não escreveu nada. Ele inspirou muita gente. Isso é outra coisa. E como ele inspirou diretamente, que lo sabe? Mas eu não sei o que fariam os espíritos aí desencarnados conosco. Se só tem Deus, para que precisa ter anjo, santo, guia, bom gênio, benfeitor espiritual? Para que isso? Se só tem Deus, Deus pode tudo, tá bom, ele que resolva. Mas não é assim. Na lei do livre-arbítrio não é assim. Então nós estaremos incursos, ao usar o nosso livre-arbítrio, no determinismo que traz a lei de causa e efeito. Algumas pessoas discutem essa questão da lei de causa e efeito e fazendo comparações com a chamada lei do karma. O karma, que é aquela situação legislativa do esoterismo indiano. E o karma, para alguns hindus, não é todos, o karma é uma coisa irrefreável, não tem mudança, não adianta. Você está com câncer? Você pode ir no oncologista, você pode tomar radioterapia, químio, você pode tomar remédio, pode fazer cirurgia, você vai morrer de câncer de qualquer jeito. Para muitos hinduístas o karma é isso. Karma quer dizer fogo purificador. É uma condição de giro vibratório que você vai expurgar daquele jeito. É fogo, ele queima. Mas é um desarrazoado frente à lei do livre-arbítrio, da minha inteligência. Ora, se eu tenho uma doença grave, é justo que eu use a minha inteligência, ou dos meus pares, junto com meus pares, as pessoas, os médicos, as pessoas ligadas aí na especialidade, e possamos nós usar a inteligência para poder modificar aquele efeito. É o livre-arbítrio, eu tenho o livre-arbítrio para mudar o determinismo. Mas não é todo o determinismo que nós temos plenipotência para mexer. Agora é de noite. Estão vendo lá fora que está escuro. Eu quero que fique agora um sol de meio-dia. Por favor, venha. A noite não me dá a mínima confiança. Ela tem um ciclo a cumprir. Isso é determinismo. Eu não posso, com certas coisas da natureza, eu não mando nada. Eu posso querer agora, se eu quiser ver dia, rapidinho, eu vou para a Noruega ver o sol da meia-noite, né, a aurora boreal, ou eu vou para a Ásia. Lá agora é de dia. Está começando amanhã lá. Quando nós estamos indo nos recolher dormir, o pessoal da Ásia está indo levantando cedo para ir trabalhar, ou fazer o que quiser. Por quê? Porque existe um movimento de rotação e translação do planeta que é natural da lei.
Mas por que tem essa lei? Nenhum astrofísico vai te dizer por quê. Vai dizer que é uma coisa da lei da natureza. E quem é que governa a lei da natureza? Uma inteligência suprema, que nós chamamos de Deus, ou chamamos de Jeová, de Javé, suprema inteligência do universo, o nome que vocês quiserem dar. Ou Alá, como dizem aí os muçulmanos islamitas. Então vejamos que essa inteligência, parte dela está em nós, em ponto menor. Por isso que Jesus diz: vós sois deuses. André Luiz diz: cocriação de Deus em ponto menor, somos nós. Que vamos aumentando, evoluindo no campo da razão. Porque muitos não querem arrazoar, não querem raciocinar. Por quê? Preferem ouvir e seguir e pronto. Se der rata, der erro, então eu culpo quem mandou. Eu culpo o pastor que me mandou eu agir dessa forma. Eu culpo o padre que me orientou. Eu culpo o médium que falou, ou o pregador, seja lá quem for. Eu tenho que culpar alguém, porque eu quero me isentar. Uma vez que eu não quero experimentar. Muita gente fica manietado, se amarra e não quer evoluir. Outros querem evoluir. Quanta gente quer evoluir e não consegue. Emprego, por exemplo, está na moda o negócio do desemprego. Graças a Deus, a Revolução Trabalhista, que começou em 70 e está conosco, nos dá essa bela oportunidade de desemprego em massa. A máquina vai tomando conta. Tanto que o professor Domênico De Masi, um sociólogo, ele está dando entrevista na Beja dessa semana, ele criou essa teoria do ócio criativo, para a pessoa poder usar melhor o ócio, já como que prognosticando o avanço da automação. A máquina vai tomando conta do ser humano e o desemprego vai vir mais em massa. Se a pessoa não souber aproveitar o tempo, ela vai para o desequilíbrio, para o descalabro. Mas por que as pessoas se desempregam muitas vezes? Porque elas têm necessidade de não entender em absoluto, com clareza mirífica, a posição em que está. E nós temos pregado, onde vamos, que a pessoa deve ter autoridade, seja na empresa, no quartel do exército, na família, seja onde for, deve ter autoridade, mas sempre acompanhada da humildade. A autoridade que não se acompanha de humildade e proporciona humilhação, ela vai ser despedida, ela vai ter problema, ela vai se mandar embora, ela sozinha, vai vir uma doença, vai vir um ataque cardíaco, vai vir um descalabro, alguma coisa vem no efeito por causa danosa. E a pessoa depois não consegue arrumar, porque ela está vibrando contra aquele, ou aqueles que estavam com ela e continuam lá e ela não está. Conheço muita gente bem cerca de mim que está nessa condição. Não consegue ficar em paz em lugar nenhum, porque está ainda gerando ódio contra aquele ou aqueles que estavam lá no palco da sua experimentação. Não tem essa abertura necessária. É o livre-arbítrio mal versado, que traz o determinismo doloroso, lei de causa e efeito. Não tem jeito. Então o que precisa para mudar? Bom, precisa evoluir. Ou você desperta agora e entra na plenitude, ou você está ferrado. Já contei aqui que o discípulo chegou perto de Buda, que estava sentado, quieto, olhando o firmamento, e o discípulo falou: mestre, o senhor é Deus? Ele disse: não. Então o senhor é um anjo? Não sou. Mas o que é essa luz em volta de ti? Ele disse: é porque eu estou planificado. Ele se planificou do conhecimento, ele sabia até onde podia ir. E criou o caminho óctuplo, os 8 caminhos. Então nós temos que começar a analisar que somos artífices únicos e exclusivos das nossas venturas ou das nossas desventuras. E o inferno é um estado emocional perturbativo. Eu não preciso, para estar no inferno, não preciso de jeito nenhum morrer. Não preciso. Preciso morrer para ir lá com o diabo, com aquele chifre, aquele rabo, aquele cheiro, aquela coisa. Não tem. Não preciso ir lá procurar o súcubo, nem o íncubo. Não preciso. Nem os anjos da maldade, nada disso. Eu posso estar no inferno emocional aqui, como posso estar no céu, num ambiente de delícias, desde que eu aprenda a viver. Desde que eu entenda a vida que me foi dada na sua plenitude de vida. Vivência, aquela chama que nos leva. Se eu entro nesse campo, eu ajo bem. E quando eu ajo bem, é porque eu agi no bem, como diz Maria Angélica aqui comigo. Então, quando eu ajo no bem, eu ajo bem. E não tenho problema nenhum. Muita gente age no bem e faz mal, porque ainda não conhece a plenitude do bem. Mas já é um início de avanço. Então a lei do livre-arbítrio, ela é conosco. Todos nós a temos. Os animais não têm. A fauna e a flora, os animais, a fauna, a flora, que é a vegetação, não tem de jeito, eles têm instintos. A planta tem instinto. Tem uma planta no fundo do mar,
que descobriram há algum pouco tempo aí. É uma planta tão interessante, que tem lá um nome científico bem difícil, que não sei porque os cientistas, como nas doenças, põem nome difícil, né? Aí se é gripe, o cara põe um nome lá que você não sabe nem que vai, é gripe e pronto. Esta planta, o macho planta, ele, para fecundar a fêmea planta, ele precisa do sol. Porque se ele não tiver o sol na fotossíntese, ele não consegue de jeito nenhum, ele não consegue fecundá-la. E para fecundá-la, não só o sol, ele precisa do vento. E aí o que ele faz? Ele vai viajando do fundo do mar, e olha que é fundo, e ele vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, e fica com uma espécie de cabeça, digamos assim. A ponta do galho, ele fica fora do mar, e fica um tempo. E recebe, e procura, ele tem aquele chamado heliotropismo, é a planta que vira para o sol, né? Aquele sol, aquele, não sei o que como chama, girassol. Por que chama girassol? Porque ele tem um fenômeno de heliotropismo. Onde está o sol, ele vai virando para acompanhar o sol. Ele quer ficar de cara para o sol. Quem que disse para ele que ele tem que fazer aquilo? Ninguém, é do instinto dele. Ele sabe que lá que está a vida dele. Então esta planta do fundo do mar, ela mora no fundo do mar o tempo todo. Mas se levanta em determinada época que ele sabe que a fêmea já está pronta para ser fecundada, ele levanta e põe a cabeça fora. E fica procurando o sol, e fica na direção do sol. Aí a fêmea sabe que ele já chegou lá. Então começa a viajar subindo. Vai subindo, 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 e põe ela a cabeça para fora. E quando ela põe a cabeça para fora, também procura o sol. E aí na procura do sol, ela se esquenta o suficiente e vira-se para ele. E ele se vira para ela. E vem um vento da lei da natureza. E esse vento balança ele bastante. Quando balança, que o açoita suavemente, ele vai soltando toda a energia dele, que seria uma espécie de esperma, que ela recebe. Uma parte perde-se no mar, outra parte ela recebe. Na hora que ela se sente fecundada, ela começa a baixar. Ele vendo isso, entre aspas, porque a planta não vê nada, sente que ela já está fecundada e está baixando, aí ele começa a viagem de volta e os dois ficam lá, e daqui a pouco ela está tendo outros ramos, outros brotos e companhia. É de uma inteligência bela isto, porque está na lei da natureza. A natureza diz para eles o que eles têm que fazer, porque alguém está pensando por eles, que é o Pai, que nós chamamos de o Pai, o Deus, suprema bondade, inteligência. Mas no campo da evolução, se fosse ser humano, este ser o criaria do mesmo jeito, mas não precisaria governar de modo direto. Já o ser humano não precisa governar de modo direto, é tranquilo, ele sabe o que tem que fazer. Então, quando nós vemos nos livros sagrados certas histórias que tem lá, vamos analisar no espírito que vivifica, para poder não cair na letra que mata. Se quem leu a Gênese, a história de Adão e Eva, não pode acreditar naquilo que está lá, escrito daquele jeito. Mas pode tirar daquela história toda a condição espiritual do significado da história de Adão e Eva. Hoje, quando eu vou ao cinema, e agora pouco tempo atrás fui ver A Mente Brilhante. Aliás, eu disse que o ator não ia ganhar o Oscar, ele não ganhou, porque ele entrou num campo de perturbação do personagem e se deixou assediar pelas entidades obsessoras que estão no filme retratadas, porque o John Nash verdadeiro narrou para o produtor do filme, contou a história. Esses obsessores se sentiram ridicularizados e foram atrás do ator. O ator invigilante começou a brigar com todo mundo, bateu no produtor, começou a bater no pessoal do set aí de gravações, foi num restaurante comer, foi homenageado depois do filme, do bom trabalho que fez, mas só porque o dono do restaurante não falou lá alguma coisa mais elogiosa, ele levantou e partiu para cima do outro e brigou e tal. Bateu numa mulher lá em praça pública, bom, ele fez 1001. Ele deixou até a barba crescer para mudar a cara, como ele estava ontem no Oscar, mas eu não vi, eu fui ver agora de manhã, porque eu não ia ficar até 2 horas da manhã, não, porque Maria Angélica não deixa, eu preciso dormir para poder levantar cedo e trabalhar. Então a gente percebe o que é campo vibratório, o que é malversação do livre-arbítrio, o que é desconhecimento de causa, de ciência que ele tinha, mas não consciência, e agiu mal. Então, falando do filme, eu fui ver esse filme, Uma Mente Brilhante. Mas hoje, quando eu vou, eu olho o filme, assisto o filme com os olhos mediúnicos, para poder entender toda a essência de aprendizado que eu posso. Vocês vão dizer, mas isso é você que está com os espíritos? Não, todos vocês podem, basta prestar atenção. Não deixa ninguém do lado falando, que já é uma boa coisa, a não ser que seja espírito, como foi Maria Angélica comigo, não estou reclamando. Ela foi comigo, e ela está dizendo, então eu falei com o senhor, eu disse, mas a senhora falou de outro jeito, que é para me entender. Não me atrapalhou em nada, não. Mas veja, a gente olha com o olho mediúnico. Quando eu fui ver o Sexto Sentido,
Eu fui ver um Sexto Sentido e Maria Angélica disse, será um filme uma película, ela disse. Porque ela viveu muito tempo no México e fala espanhol fluentemente. Às vezes ela fala comigo espanhol, normalmente ela pensa em língua portuguesa, embora ela fale inglês, alemão, já vi ela conversar em vários idiomas. Então ela me disse, ser-te-á um filme de muita familiaridade para as tuas experiências. Nossa, é uma parte da minha vida, aquele moleque que vê no filme, é o que eu via. Minha mãe corria comigo para o padre, para a benzedeira, que eu ficava apavorado quando eu via aqueles espíritos daquele jeito. Os bonzinhos não vinham, era tudo a raça ruim e tal. Vai ver que era tudo gente reencarnada ou desencarnada em condições aflitivas. Então, é familiar. Mas eu olhei com os olhos da mediunidade, voltei no meu tempo, né? E comecei a analisar. Quando fui sacerdote no passado e fui ver o Exorcista, nossa, me vi na própria condição do padre Merrill, aquele mais velho. Me vi. Quanto exorcismo eu não fiz, quanta coisa. E o diabo dava risada porque era espírito, era um irmão meu, deslocado, com ódio na alma. Eu queria expulsá-lo em vez de acolhê-lo e dizer, meu irmão, peraí, vamos conversar. Que é o que eu faria hoje. Eu não expulsaria, porque no final do Exorcista, o que acontece? O diabo ganha, porque mata o padre Carras. Onde ele pega o padre Carras? Ele era padre, cara de santo, botou aquela batina, mas por dentro daquela batina tinha um homem com várias experiências que o diabo pegou, que era aquele problema da psique dele. Ele começou a ter conscientização pelo obsessor que estava com ele. E esse obsessor, ele chamou a atenção em muitos pontos. O padre Carlos se desarmou, porque ele não tinha condição moral para poder tentar doutrinar. E no final ele se joga da janela e acaba se matando. E o padre Mary acaba morrendo do ataque cardíaco que o diabo ganha. E no final a Megan continua lá com o diabo até o fim e tal. Então vejam o que é essa coisa da moral. A moral que deve ser apurada na boa aplicação do livre-arbítrio, da inteligência. Você tem que inteligir. A pessoa vem falar, eu sofro tanto, tanto, eu me tomo de compaixão. Mas será que está certo eu me tomar de compaixão? Sem dizer nada? Não, eu me tomo de compaixão e digo para a pessoa, mas sofre por quê? Por que você tem que sofrer? Você já se perguntou, por que você está sofrendo desse jeito? Qual o motivo? Ah, não, é coisa da outra vida. Mas que me interessa a outra vida? E dessa nada? Você não errou nada? Quantos anos tem? Ah, tenho 40. Em 40 anos você não errou nada? Eu tenho 20. Em 20 anos você não errou nada? Absolutamente. Tudo é da outra vida? Tudo é na outra encarnação? Às vezes não. Na outra encarnação nós pagamos todas as dívidas e arrumamos mais nesta, porque a gente é louco por ficar devendo. E arruma aqui. Então não é isso. Nós temos que ter razão. Usar sempre o raciocínio. Se possível, diz Maria Angélica, o tirocínio. Tem que ter uma análise profunda das coisas. Estou sofrendo. Por que estou sofrendo? Qual o motivo? Dei causa a esse sofrimento? Se dei, como dei? Dei assim, assado. O que fazer para mudar essa situação? E transformar-se. Ah, mas eu quero que meu filho que bebe, fuma e joga e é prostituído, ele mude para mim ser feliz. É egoísmo puro. Você está se metendo no livre-arbítrio do outro. E você não pode. Você pode orientar o outro para usar melhor o livre-arbítrio dele. Mas o dele é o dele, o seu é o seu. Por mais que você sofra de ver um filho perturbado, uma filha aí desvirtuada, o problema aí é da pessoa. E como você tem que fazer? Logo de cara, primeiro, você deve amar a você mesmo. Depois você vai amar a sua mulher ou o seu marido. E nesse amor, depois você vai praticar o sexo, que é uma intimidade muito séria. E quando você for praticar o sexo, pratique-o com amor. Não faça por instinto que você está ferrado. Você faça por amor. E aí, praticando o sexo, a mulher pode engravidar. E te vem os filhos. Enquanto ela está grávida, você se qualifica para ser pai ou mãe. E comece a se preparar para isso. Claro que terá uma diretriz adequada. Eu sou do tempo em que não havia a psicologia de agora, a orientadora educacional, não teve nada disso aí. Eu estudei em colégio de freira e o chicote da minha mãe e do meu pai. E apanhei muito, 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 como vocês não podem imaginar. Quando eu não fazia as lições, porque eu também era travesso, quando criança, eu ia dormir, nós morávamos num porão, e eu ia dormir porque estava cansado. E aí, minha mãe chegava da fábrica e ia olhar o caderno. E dizia, você não fez a lição? Eu não fiz. Quando teu pai chegar, eu vou resolver isso. E resolvia. Eu acordava com o chicote em cima de mim. Vocês vão achar que isso é um absurdo, mas era um instrumento da época, não tinha outro. Agora, com todas as facilidades, nós somos o que somos, imagine antigamente. E eu fui bom aluno, não fui o grande aluno da história, nada disso. Mas fui bom aluno em todas as vezes que estudei, porque sabia que tinha alguém que estava me educando.
A educação, no meu tempo, era na minha casa, não era na escola. Na escola eu era o reflexo da educação que tomava em casa. Na escola eu ia me instruir, na minha casa eu me educava. Houve uma inversão de valores agora. A mãe e o pai não estão qualificados nem para ficar com eles, não estão qualificados para ficar juntos, não estão qualificados para ter sexo, não estão qualificados para ser pai ou mãe, e jogam os filhos na escola. Não educam, deseducam às vezes, e isso acontece muito com o avô. O avô é o pai que o filho amansa para o neto poder montar. Quando vem o neto, tudo aquilo que ele não fez para a filha e para o filho quer fazer para o neto. O pai e a mãe tentam educar, o avô ou a avó vem para deseducar. E que faz todas as vontades, todas. Eu sei porque eu sou avô, eu sei como é. Então, dentro dessa conotação, nós cometemos equívocos vibratórios graves, muito graves na lei de causa e efeito. Então, por que a transformação vai chegando? Porque hoje estamos tendo o merecimento de viver com os instrumentos que temos agora. Já não tem aquele instrumento do meu tempo. Ou o tempo de muitos que aqui estão com a minha idade, um pouco mais, pouco menos. Temos instrumentos melhores, temos terapia, temos institutos aí, temos laboratório de psicologia, temos livros. Temos casa espírita, temos templo protestante nas 3.000 ramificações, temos igreja católica, carismática, ortodoxa, temos aí os muçulmanismos da vida, os budismos, temos tudo aqui para nós podermos raciocinar. Temos a Umbanda, não podemos esquecer, da Umbanda que tem feito um trabalho magnífico na Terra. E por que não aproveitamos disso? Quando a gente vai nesses lugares, só quer usufruir. Quer que o tiozinho vem o vovozinho lá da Umbanda para falar se vamos ganhar dinheiro, se não vamos, se eu vou namorar aquela garota que eu quero namorar, se aquele meu diretor ele vai morrer seco, arreganhando com a boca cheia de formiga para me pegar o lugar dele. É assim que a gente vai. E vai no centro espírita para a mesma coisa. Quero saber como está meu pai. Então o pai está desencarnado, pô. Qual é o problema? Que tanta pergunta faz? Morreu. Qual é o problema? Quero saber como ele está. Por quê? Você vai mudar a situação dele por acaso? Você tem esse poder? Para que a curiosidade de saber depois? Por que não cuidou dele agora? Que nem agora vem o Dia das Mães no mês de maio. Eu sempre falo disso. É mamãe. É mamãe no dia. Dá presente, beijo. É a melhor mãe do mundo. Todo mundo fala que a sua mãe é a melhor do mundo. Só nesse dia, depois de massacre o ano inteiro. Já trazendo preocupações. Casa com uma jararaca que é nora. Você não vai visitar a sua mãe, aquela jararaca. E não aquelas brigas de família. E no dia da mãe, aquela falsidade de 99% com rara percentagem de sinceridade. Despreparo. Má versação do livre-arbítrio. E minha mãe, do alto da sua sabedoria de vida, não de escola, ela me dizia: filho és, pai serás. Sempre ela me disse isso. E eu guardei no tempo e no espaço. Por isso que eu sou um pai razoável hoje. Porque ela sempre me advertiu que eu seria. Filho és, te comporta como filho, porque pai serás. E de acordo com o comportamento de filho, você vai refletir nos teus filhos. E refletir. Meus filhos têm a liberdade que têm, mas não tem libertinagem, pelo menos perto de mim não tem, porque eu não admito. Então essa situação é de nós nos espelharmos perante nós próprios. Fica aqui então, já no final, a proposta, para que vocês possam pensar a respeito dessa magna lei do livre-arbítrio que a sua inteligência, a inteligência de vocês, tem. E a vida que tem, cuidem da vossa vida, invistam em vocês. Não querem investir só para o marido, para o filho, para a nora, para o cachorro, para o gato. Aí eu vou fazer a caridade. E não quer fazer consigo mesmo. Não, eu estou aqui para sofrer. Eu vim nesse mundo para sofrer. Sofrer por quê? Qual motivo? Sofre porque quer, porque não tem motivo nenhum. Aí eu vou na casa de caridade, vou dar comida para os pobres, vou ajudar, vou lavar, vou fazer. E a casa está toda suja, a roupa por lá para arrumar. Quanta gente faz isso? O marido reclama. Mulher nunca está em casa, está no centro espírita. Ele abomina centro espírita. Eu também abominaria. É claro. Escuta, primeiro eu. Quem paga as contas aqui sou eu. Quero a comida, quero a roupa. No mínimo isso. Não é? Mas não, é uma inversão de valores do livre-arbítrio. Uma falsa expressão santificante. Que nós temos que mudar. E uma vez que não nos queiram por algum motivo, aceitemos com tranquilidade. Não me querem, eu vou embora. Passo a mão na mala e me vou. Tem alguém lá fora que me quer, porque Jesus me ensinou isso, a servir quem quer ser servido. Quem não quer, ou já foi servido muito e agora não precisa mais, me vou, sem maiores problemas. Lei do livre-arbítrio está casado com a lei de causa e efeito, e ambas, elas são tão eternas que nós temos a lei da reencarnação para nos provar exatamente isso todo o tempo. A reforma íntima começa na consciência. Onde estão escritas as leis de Deus? Perguntou Kardec. Resposta: na consciência. Você conscientiza no dia de hoje, não se cientifica, porque isso já está, nós estamos falando aqui. A conscientização é uma coisa íntima lá,
na razão. Veja a tua conduta como é. Você pode encontrar dificuldade de mudança, mas saiba que, apurando o teu livre-arbítrio inteligencialmente, você pode se transformar. Não precisa ser do dia para a noite, essa coisa de repente eu era da gandaia, agora eu pego o evangelho e saio por aí. Não precisa isso. Pode ir devagar, vai devagar com as coisas, vai devagar, porque Deus, que podia ter feito o mundo num sopro, levou, diz que 7 dias para fazer, 6. No 7º ele descansou. Devia ser Deus brasileiro, porque é o que eu conheço, não era não. Era universal. Então não descansou coisa nenhuma. Aliás, está trabalhando até hoje. Então, em função disso, saiba-se dar valor. Desse valor, que é isso que é a nossa proposta na noite de hoje, através do bom entendimento do teu livre-arbítrio, para criar determinismos altamente confortáveis, sob o modelo que nós temos, guia e modelo da humanidade, guia nosso, modelo nosso, Jesus, o Cristo Jesus, que nos abençoe, nos guarde e nos dê a sua paz.